É engraçado. Esses dias eu andei estudando muito o assassinato do John Kennedy e estudando o governo dele e tal, e a transição depois para o vice dele, e as teorias conspiratórias nos comentários, mas enfim, há um discurso famoso perante os jornalistas e a mídia, né, americana e tal, e ele fala sobre conspirações, ele fala sobre sociedades secretas, e ele, com uma anedota engraçada, mas ao mesmo tempo com um fundo de verdade do tipo da mentalidade americana durante, estamos falando anos 60 ali, Guerra Fria, que é uma anedota sobre Marx. Ele diz mais ou menos assim, ele dá até data, 1800 e pouco, 1840, ou um pouco depois, não sei. Marx, Engels, mas Marx era um jornalista tal, de um periódico tal. E por causa do mau salário, esse salário, esse salário burguês, sei lá, da burguesia, passou a estudar, sobretudo no Museu Britânico, horas e horas a fio, criando toda a semente do stalinismo, do leninismo, etc. Então veja só, acho interessante citar isso porque a estigmatização de Marx, ele ficou associado às consequências da Revolução Chinesa, consequências da Revolução Cubana, que tem feitos extraordinários na área da saúde, na área social, basta comparar o que era a ditadura pré-revolução, a necessidade da revolução e como Cuba melhorou vários índices hoje em dia, questionável, mas ao mesmo tempo se fechou bastante e flagrou um processo com vários fatos de despotismo, eventos de despotismo e controle estatal ficou associado à Revolução Russa, e esse talvez seja o pior, por causa que ficou associado ao stalinismo, ao leninismo. Só que Marx está acima disso, ele é um puta pensador, há um antes e um depois de Marx. Vários Marx, né? Como todo homem, ele viveu relativamente um bom período de vida. No final da sua vida ele já passou a mergulhar mesmo na análise do capitalismo, do mecanismo capitalista. Então, quem é fã do capitalismo precisa ler Marx, é obrigatório, para entender como funciona o capitalismo. Antes ele era mais incisivo, tanto na situação do manifesto comunista e tal, diante das barbáries da Revolução Industrial, né, das condições precárias de trabalho nas fábricas, uma sociedade que produzia riqueza e miséria ao mesmo tempo. Para responder, porque eu fico falando demais, e eu penso até em juntar estes vídeos do meu Stories e colocar no YouTube, embora eles fiquem muito picotados, é melhor fazer um vídeo mais inteiro. O fato é que o primeiro mundo e o segundo mundo, o mundo capitalista e o mundo comunista, né, dito comunista, fizeram duas propagandas do marxismo. Então, para o mundo capitalista, os horrores, né, do mundo comunista tinham um germe nas obras de Marx, na filosofia marxista. E para o mundo comunista, justamente essas revoluções, chinesa, cubana, russa, tinham um germe em Marx também. Só que as consequências dessas revoluções, com todos os seus acertos e erros, já são outra coisa. Suas próprias condições. Isso eu falo muito bem num vídeo que já coloquei no meu canal, que eu vou colocar o print screen, que se chama Marx, pensador, fã e crítico do capitalismo. O que o Chomsky diz, quer dizer, é muito difícil porque os dois mundos fizeram uma propaganda, cada um propagandas opostas em direções decididamente opostas a respeito do marxismo, do comunismo, do socialismo. Então fica muito difícil desvencilhar. Só que quem é um pouco mais esperto, estuda e quer ler a série e fazer comparações de forma objetiva, sem preconceitos, consegue entender muito bem, né? E é o que eu digo derivando do Deleuze, já coloquei vídeo sobre isso, a necessidade de uma revolução, o devir revolucionário e as consequências da revolução
A necessidade de uma revolução diante da miséria, da opressão, da tirania, da necessidade de transformação e o dever revolucionário. E as consequências da revolução já são duas coisas completamente diferentes. Há um abismo entre duas coisas. Às vezes não são nem as mesmas pessoas, né, que chegam ao poder e nas consequências da revolução e a revolução tal, civil, social. Nada disso tira o grande mérito intelectual de Marx, pensador, crítico e analista do capitalismo, reivindicador, fascinante, ainda hoje pertinente. Os seus conceitos, de produção, de capital, de evolução, de classe, né? Quer dizer, isso já está impregnado no tecido social. E de materialismo histórico também. Conceito de materialismo histórico que é sem precedentes, é um ponto de virada e é um ponto de chegada de toda a história humana, né? O materialismo histórico de Marx. Que ele, derivando de Hegel, né? É importante dizer isso, porque sem Hegel não haveria Marx, Engels, né? Importante dizer isso. Bom, então é mais ou menos isso, ficou estigmatizado porque os dois mundos contrários fizeram uma propaganda a seu modo.